E Javier Milei foi eleito com 55% dos votos, né? E ele surpreendeu. A votação dele surpreendeu em algumas regiões, como em Buenos Aires, né, onde ele conseguiu praticamente anular o peronismo. Vamos colocar aí no mapa rapidamente, também trazer o Caio Matos para a tela para a gente entender um pouco esses números, né? Olha, tá aí, resultado em algumas províncias. Em Mendoza, o Javier Milei teve 71% dos votos. Em Buenos Aires, 49,26%, numa região que era peronista. E em Córdoba, 74,05% dos votos. O Massa, ele ganhou em apenas 3 províncias. Caio Matos. Aí entra aquela clássica análise de 2018. O Javier não só ele venceu, né, como um todo, ele venceu em várias províncias, como ele conseguiu o feito de anular o seu adversário Massa justamente na província de Buenos Aires, o que é, de fato, sendo um elemento importante. Só para a gente fazer uma comparação, Buenos Aires ali é o maior colégio eleitoral, seria equivalente ao colégio eleitoral de São Paulo. E durante a campanha de durante as eleições de 2022, né, historicamente aqui no Brasil, o colégio Minas Gerais, a gente sempre fala que Minas é o colégio eleitoral determinante. Quem ganha em Minas ganha a eleição. Né, porque apesar de ser o terceiro maior colégio eleitoral, é o segundo maior colégio eleitoral do país, né, não é o maior colégio eleitoral, mas ele tem um peso importante. Na Argentina aconteceu algo parecido, ou seja, ele conseguiu segurar em Buenos Aires e aí teve uma vitória, sem dúvida nenhuma, acachapante em Mendoza, Córdoba, entre outras províncias. Caio Matos. Bom, na Argentina, essa questão Buenos Aires, a importância da província de Buenos Aires, acho que nem tem parâmetros com o Brasil por conta da concentração populacional demográfica da Argentina, né? Porque se você vê o mapa da Argentina, como você falou muito bem, Wilson, o Milei ganhou em quase todas as províncias. E se a gente vê o mapa da Argentina todo coloridinho de roxo, a gente tem que enxergar um pouco como é o mapa eleitoral dos Estados Unidos, que normalmente quando tem as eleições dos Estados Unidos, a gente sempre vê o mapa quase todo vermelho e pensa, como é que os republicanos, né, que não ganham a eleição ou fica tão parelho, né? Porque a maior parte da Argentina é deserto populacional, não tem quase ninguém. Mas tem 3 regiões, unidades da Federação da Argentina, que são fundamentais para entender a eleição, que são principalmente a província de Buenos Aires, que é o principal colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral sozinho é 37% do eleitorado. É muita gente. É muita gente. No Brasil não tem um estado que sozinho abarque tanta porcentagem da população. E é um reduto principalmente peronista. Os peronistas governam o estado. Teve um intervalo com o governo de uma aliada do Macri, na mesma época que o Maurício Macri ganhou a presidência em 2015, mas os peronistas dominam aquela região e as prefeituras também, principalmente da região metropolitana de Buenos Aires, né? Da cidade de Buenos Aires, porque a cidade de Buenos Aires é uma outra região que aí depois eu falo melhor. Mas então os peronistas dominam essa região e eles conseguem muitas vezes ganhar as eleições simplesmente só com esse bastião deles, que é a província de Buenos Aires. De novo, 37% do eleitorado. Mas o Milei fez uma eleição realmente remarcável, né, impressionante nessa região. 49%, basicamente a vantagem do Massa nessa região foi quase nula. E as outras 2 regiões que são muito importantes para entender a vitória do Milei são a província de Córdoba, que é o oposto da província de Buenos Aires, né? A província de Córdoba é o bastião do anti-kirchnerismo. Não confundamos peronismo com kirchnerismo. Kirchnerismo é a principal facção do peronismo de hoje em dia, que é encabeçada pela Cristina Kirchner, que foi fundada junto com o falecido marido dela, ex-presidente da Argentina, Néstor Kirchner. O peronismo é muito maior do que isso, tanto que a província de Córdoba é governada por peronistas anti-kirchneristas. Então a província de Córdoba sempre tem uma tradição de votar contra o kirchnerismo. E essa província sozinha representa uns 9% mas vamos arredondar para 10%, do eleitorado nacional. Então é uma província que é muito importante ganhar, mas precisa ganhar por muito para compensar a desvantagem que tem com a província de Buenos Aires. E o Milei repetiu um feito muito parecido com o que o Macri tinha feito em 2015 também, uma vitória acima dos 70 e pouco por cento, 74%, é impressionante.
era previsível por conta do antikirchnerismo, mas é uma vitória impressionante no sentido da diferença, que era fundamental mesmo para conseguir ganhar a eleição e compensar a questão em Buenos Aires, além de ter neutralizado a província de Buenos Aires, como já falamos. A terceira região não está destacada aí, mas é bem pequenininha e está aí no norte da província de Buenos Aires, que é a cidade de Buenos Aires. A cidade de Buenos Aires não faz parte da província de Buenos Aires. Ela é como se fosse o Distrito Federal. Eu sempre trago essa comparação, que é como se o Distrito Federal fosse só o plano piloto e as cidades satélites fossem Goiás. A cidade de Buenos Aires também é um grande centro, é um grande bastião antikirchnerista, é um bastião muito próximo do macrismo, né, do ex-presidente Macri e dos seus aliados. Tanto que quem ganhou na cidade de Buenos Aires no primeiro turno foi a candidata dele, a terceira colocada, né, dessas eleições, a Patrícia Bullrich. E lá o Milei ganhou com 57%, se eu não me engano, uma vitória sólida, e que acrescentou ainda mais votos a ele. A cidade de Buenos Aires representa uns 7% do eleitorado. Então foi com essas três províncias, basicamente, uma vitória dominante em Córdoba, uma vitória sólida na cidade de Buenos Aires, e conseguir neutralizar o peronismo em Buenos Aires, ficar parelho, esses três resultados foram que garantiram a vitória ao Javier Milei. Duda Teixeira está com a gente? Eu tô. Você também tem essa análise, Duda? Me parece que também você teve um desgaste também do peronismo, né? Algumas regiões que eram dominadas pelo peronismo, e aí que isso também pode ter influenciado no resultado final das eleições de ontem, não é, Duda? Teve um desgaste geral do peronismo no país inteiro, mas eu queria comentar essa Mendoza ali que apareceu no mapa, então, com essa vantagem boa ali para o Milei, né? Mendoza é aquela província que os brasileiros adoram conhecer, ir lá e tomar vinho. É uma província super rica, é uma província que tem petróleo, e é uma província que meio que se desenvolveu por si só, né, sem depender tanto do governo federal de Buenos Aires. E eles reclamam muito ali de que eles pagam muitos impostos para o governo federal e que o governo federal devolve muito pouco em serviços ou devolve em serviços de má qualidade. E eles estavam muito... então, assim, sempre foi uma província já que votava contra o peronismo e que estava muito crítica do peronismo recente, principalmente também pela questão das vacinas, né? Durante a pandemia, as vacinas de Covid, porque Mendoza teria condições, por exemplo, de comprar as melhores vacinas do mundo, da Pfizer, e só que estava tendo que tomar a vacina russa, e sofreram muito com o fechamento do comércio, né, Caio? Isso também foi um tema que o Milei tentou explorar bastante aí, né? O comércio fechado, que na Argentina fechou muito forte durante muito tempo, e com isso fechou muitos negócios. Então, entendo aí perfeitamente por que Mendoza votou em Milei e contra Sérgio Massa. Mendoza mostrando aí um pouco a sua característica, que também é um pouco novo, né? Fazendo esse paralelo com a política brasileira, também é o que acontece no Brasil. Quer dizer, o Jair Bolsonaro, mesmo nas eleições de 2022, ele teve um apoio maior do eleitor, né, de classe média alta e também das regiões mais ricas do Brasil, né? Falando do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, por exemplo, ela ainda é um bastião forte do bolsonarismo, justamente por esse tipo de visão, né? De você não depender necessariamente do aporte do Estado, e aí você, lógico, apoia uma política um pouco mais liberal, tá bom?